Fantasia. Eu tenho certeza que em algum momento da vida você já deve ter esbarrado com ela. São as histórias que sempre despertou nossa imaginação, fazendo-nos viajar por vários mundos diferentes, conhecendo personagens fantásticos e ainda vivendo grandes aventuras. Ela tem feito parte das nossas vidas de várias maneiras, desde a infância até a fase adulta. Então é por isso que no vídeo de hoje vamos explorar o intrigante iceberg da fantasia. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ter mais vídeos como esse. Deixe seu like e fortaleça o canal no botão de valeu demais. Desde já eu agradeço o acesso. Eu sou o Zod, seu apresentador, e sejam muito bem-vindos a Zodíaco. Lendas arturianas. As lendas arturianas são um conjunto de histórias e mitos que giram em torno do rei Arthur, um lendário líder britânico que teria vivido no século V ou VI. Essas lendas misturam elementos históricos, mitológicos e também fantásticos, narrando as aventuras de Arthur, seus cavaleiros da Távola Redonda, o mago Merlin, a espada Excalibur e também a busca pelo Santo Graal. As primeiras menções a Arthur aparecem em poemas galeses, mas foi somente com Geoffrey de Monmouth, no século XII, quem popularizou suas histórias, com o livro Histórias dos Reis da Bretanha. As lendas influenciaram profundamente o gênero de fantasia, que era um gênero que ainda não existia de fato, criando arquétipos de personagens como o herói nobre, o mago sábio e o cavaleiro leal. Elas também introduziram temas universais como a luta entre o bem e o mal, a busca por um objetivo grandioso e a importância da honra e da lealdade. Além disso, a criação de reinos fictícios como Camelot e Avalon inspiraram a construção de mundos complexos na fantasia moderna. Contos de fadas. Contos de fadas são histórias antigas e atemporais, cheias de magia, criaturas fantásticas e lições morais, que foram transmitidas oralmente por gerações antes de serem registradas por escritores como os irmãos Grimm e Charles Perrault. Essas narrativas geralmente se passam em mundos encantados, onde coisas extraordinárias acontecem. Apesar de hoje ser associadas a crianças, os contos de fadas originais muitas vezes eram sombrios e cheios de elementos perturbadores, refletindo os medos e valores das sociedades que os criaram. Os contos de fada tiveram um impacto enorme na literatura e na cultura popular. Eles ajudaram a moldar o gênero da fantasia, inspirando autores como C.S. Lewis e Neil Gaiman, que usaram elementos dessas histórias em suas próprias obras. Além disso, os contos de fadas continuam a ser recontados e reinventados em livros, filmes e também séries até os dias de hoje. William Morris. William Morris foi um pintor, ativista e um poeta romancista, considerado o pai da fantasia moderna, por sua influência em autores como Tolkien e Lewis. Sua paixão por mitos, lendas medievais e também contos de fadas o levou a escrever romances que combinavam elementos fantásticos com uma visão utópica e romântica do passado. Sua principal obra é O Poço no Fim do Mundo, um dos romances mais importantes e um marco na literatura fantástica. Essa história segue Ralph, um jovem príncipe em sua jornada épica para encontrar o Poço no Fim do Mundo, uma fonte mítica que concede vida eterna e sabedoria. Ao longo da sua jornada, Ralph enfrenta perigos, encontra aliados e inimigos e explora um mundo rico e detalhado, repleto de magia, paisagens deslumbrantes e elementos medievais. A obra é notável por sua linguagem arcaica, inspirada no inglês medieval, e por sua construção de mundo meticulosa, que influenciou diretamente a fantasia moderna. A narrativa combina aventura, romance e reflexões sobre temas como coragem, destino e a busca por um significado. Conan o Bárbaro. Conan o Bárbaro é um personagem icônico criado pelo escritor Robert E. Howard na década de 1930, que se tornou um dos pilares da fantasia heróica e também da literatura pulp.
Conan é um guerreiro nômade da fictícia Era Iboriana, um período de mundo antigo e selvagem, repleto de magia, monstros e civilizações perdidas. Ele é conhecido por sua força física impressionante, sua astúcia e seu código de honra simples, mas firme. As histórias de Conan são cheias de ação, aventura e elementos sombrios, com o bárbaro enfrentando feiticeiros malignos, criaturas terríveis e reinos corruptos em busca de glória, riqueza ou simplesmente sobrevivência. A influência de Conan na literatura fantástica é imensa. Ele ajudou a definir o subgênero conhecido como Sword and Sorcery, espada e feitiçaria, que se concentra em histórias pessoais e cheias de ação, em vez de tramas épicas envolvendo o destino do mundo. Conan também popularizou a ideia de um herói que é tanto um produto do seu ambiente quanto um agente de mudança, algo que influenciou personagens como Geralt de Rivia, da obra The Witcher. Alta fantasia. Alta fantasia é um subgênero da fantasia que se passa em mundos completamente imaginários, com suas próprias regras, geografias, culturas e também magias. Diferente de histórias que acontecem em versões fantásticas do nosso mundo, como Harry Potter, a alta fantasia cria universos totalmente novos, onde tudo pode acontecer. Esses mundos costumam ser ricos em detalhes, com mapas complexos, raças diferentes, sistemas de magia elaborados e conflitos épicos entre o bem e o mal. A história geralmente gira em torno de uma grande jornada ou missão, como salvar o mundo, derrotar um vilão poderoso ou encontrar um objeto mágico. Personagens como heróis humildes, magos sábios e vilões sombrios são bem comuns, e a narrativa frequentemente explora temas como coragem, amizade, sacrifício e a luta entre a luz e a escuridão. A alta fantasia é como uma porta para mundos completamente novos, cheios de magia, aventura e possibilidades infinitas. O Hobbit. O Hobbit é um dos livros mais amados da literatura fantástica e uma peça fundamental no mundo da alta fantasia. A história segue Bilbo Bolseiro, um hobbit caseiro que é arrastado para uma aventura épica por Gandalf, o mago, e também um grupo de anões. Juntos, eles partem em uma jornada para recuperar o tesouro guardado pelo dragão Smaug, enfrentando trolls, elfos, aranhas gigantes e muitos outros perigos pelo caminho. Ao longo da aventura, Bilbo encontra um anel mágico que acaba se tornando central não só para sua história, mas também para o Senhor dos Anéis e para o universo maior criado por Tolkien. Tolkien, o autor, foi um professor de línguas e literatura que revolucionou o gênero da fantasia, com sua imaginação incrível e atenção aos detalhes. Ele criou um mundo rico e complexo chamado Terra-média, com sua própria geografia, idiomas, mitologias e culturas. O Hobbit foi o primeiro livro que ele publicou nesse universo, e seu sucesso levou à criação da sua obra-prima, O Senhor dos Anéis, que expandiu e aprofundou a história do Anel Mágico. Assim como William Morris, Tolkien também é considerado um pai da fantasia moderna, porque ele não só popularizou o gênero, mas também estabeleceu muitos dos elementos que hoje são marcas registradas da alta fantasia, como mundos imaginários detalhados, raças fantásticas e batalhas épicas entre o bem e o mal. A sua influência é tão grande, mas tão grande, que praticamente toda a fantasia que veio depois dele, de Game of Thrones a Harry Potter, deve algo ao seu trabalho. O Hobbit é, portanto, uma porta de entrada para o incrível universo de Tolkien, cheio de magia, aventura e lições sobre coragem e amizade. As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia é uma série de 7 livros escrita por C.S. Lewis, publicada entre 1950 e 1956, que se tornou um clássico da literatura fantástica e uma das obras mais amadas por leitores de todas as idades. O primeiro livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, introduz os irmãos Pevensey, que entram em Nárnia através de um guarda-roupa mágico e se envolvem em uma luta para libertar o reino da tirania da Feiticeira Branca, com a ajuda de Aslan, uma figura messiânica que representa bondade e também sacrifício. C.S. Lewis, o autor, foi um professor universitário, escritor e amigo próximo de Tolkien. Ele criou Nárnia como um mundo rico e imaginativo, cheio de simbolismos e temas profundos, muitos deles inspirados por sua fé cristã.
A influência de As Crônicas de Nárnia na literatura fantástica é imensa. A série ajudou a popularizar a ideia de mundos paralelos e portais mágicos, algo que inspirou muitas obras posteriores, como As Brumas de Avalon. Além disso, a mistura de fantasia com temas espirituais e morais abriu caminho para uma abordagem mais profunda e simbólica no gênero. A História Sem Fim. A História Sem Fim é um livro de fantasia escrito por Michael Ende, publicado originalmente em 1979, que se tornou um clássico da literatura infanto-juvenil e uma obra adorada por leitores de todas as idades. A história segue Bastian Bux, um garoto solitário e apaixonado por livros, que descobre um livro mágico que é chamado A História Sem Fim. Conforme ele lê, Bastian é transportado para o mundo de fantasia, um reino incrível que está sendo consumido pelo nada, uma força misteriosa que apaga tudo que existe. Bastian embarca em uma jornada para salvar fantasia, e no processo descobre mais sobre si mesmo e o poder da imaginação. Michael Ende, o autor, foi um escritor alemão, conhecido por sua habilidade em criar histórias que misturam fantasia, filosofia e reflexões profundas sobre a natureza humana. Ele tinha um talento especial para construir mundos ricos e imaginativos, cheios de criaturas mágicas, paisagens surreais e simbolismos que convidam o leitor a pensar sobre temas como identidade, coragem e a importância da criatividade. A influência de A História Sem Fim na cultura popular é enorme. O livro inspirou uma adaptação cinematográfica icônica dos anos 80, que apesar de diferir em muitos aspectos da obra original, ajudou a popularizar a história em suas mensagens atemporais. O Mágico de Oz. O Mágico de Oz é uma das obras mais icônicas da literatura de fantasia, estabelecendo muito das convenções que se tornariam padrão no gênero. Foi escrita pelo autor L. Frank Baum e publicada em 1900, contando a história de Dorothy, uma garota do Kansas que é transportada para a Terra Mágica de Oz após um ciclone. Não apenas encantou gerações, mas também redefiniu a maneira como os contos de fadas e as narrativas fantásticas eram contadas. Diferente dos contos europeus tradicionais, o Mágico de Oz trouxe uma abordagem mais americana para a fantasia, afastando-se de reis e castelos e substituindo-os por uma jornada de autodescoberta através de um mundo mágico único. O Reino de Oz não é apenas um lugar encantado, mas um universo cheio de contrastes, com bruxas boas e más, cidades coloridas e criaturas peculiares que desafiam a lógica convencional. Além disso, o autor criou uma protagonista feminina forte e também determinada, que se tornou um modelo para muitas heroínas futuras da fantasia, como Alice, de Alice no País das Maravilhas. Harry Potter. Harry Potter é uma das séries de livros mais famosas e influentes do mundo, criada pela autora britânica J.K. Rowling. Eu não preciso falar muito de Harry Potter, porque afinal a maioria das pessoas conhecem essa história. Mas para os que não conhecem ainda, a história segue Harry Potter, um garoto órfão que descobre no seu aniversário de 11 anos que é um bruxo e que foi aceito na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Lá, ele faz amigos, aprende magia e descobre seu papel central em uma batalha contra o bruxo das trevas Lord Voldemort, que matou seus pais e busca dominar o mundo mágico. A série é um exemplo clássico da fantasia urbana e também da baixa fantasia, pois se passa em um mundo mágico que coexiste secretamente com o mundo real, onde a magia está escondida dos trouxas. A autora, Joanne Rowling, é uma escritora britânica que se tornou uma das autoras mais bem-sucedidas e influentes da história. Antes de criar Harry Potter, J.K. Rowling enfrentou dificuldades financeiras e pessoais, chegando a escrever partes do primeiro livro em cafés, enquanto cuidava da sua filha pequena como mãe solteira. O sucesso de Harry Potter e a Pedra Filosofal, publicado em 1997, foi instantâneo e avassalador. A série vendeu mais de 500 milhões de cópias em todo o mundo e foi traduzida para dezenas de idiomas e inspirou filmes, peças de teatro, parques temáticos e uma legião de fãs dedicados, incluindo eu. Harry Potter não só revolucionou a literatura infanto-juvenil, mas também trouxe a fantasia para o mainstream, mostrando que histórias mágicas podem ser profundas, emocionantes e relevantes para todas as idades.
Baixa fantasia. A baixa fantasia é um subgênero da fantasia que se diferencia por ser mais sutil e realista em sua abordagem de elementos mágicos ou sobrenaturais. Diferente da alta fantasia, que cria mundos completamente novos e cheios de magia, a baixa fantasia geralmente se passa em um ambiente familiar, muitas vezes no nosso próprio mundo ou em uma versão levemente alterada dele. A baixa fantasia explora como as pessoas comuns lidam com o extraordinário em suas vidas, muitas vezes focando em temas como moralidade, sobrevivência e as consequências imprevisíveis de se encontrar com um desconhecido. Esse subgênero é atraente porque permite que os leitores se identifiquem mais facilmente com os personagens e situações, já que o mundo retratado é mais próximo da realidade. Ao mesmo tempo, a introdução de elementos fantásticos, mesmo que sutis, cria um contraste que torna as histórias únicas e memoráveis. Fantasia histórica. A fantasia histórica é um subgênero da fantasia que mistura elementos mágicos e sobrenaturais com períodos históricos reais, criando uma narrativa que une o real e o imaginário. Diferente da alta fantasia, que inventa mundos completamente novos, a fantasia histórica se passa em épocas e lugares que existiram, como a Idade Média, o Renascimento ou a Era Vitoriana, e adiciona uma camada de magia, criaturas fantásticas e eventos sobrenaturais a esses cenários. A fantasia histórica é conhecida por sua atenção aos detalhes, recriando costumes, tecnologias e eventos históricos com muita precisão, mas sempre com um toque de fantasia que transforma o familiar em algo extraordinário. Alguns exemplos clássicos incluem a obra Jonathan Strange and Mr. Norrell, de Susanna Clarke, que se passa na Inglaterra do século XIX e traz a magia de volta a um mundo realista. Outra obra também é A Sombra do Corvo, de Catherine Arden, que mistura folclore eslavo com a Rússia medieval. Essas histórias mostram como a fantasia histórica pode ser usada para explorar temas universais como poder, amor e guerra, enquanto adiciona um elemento de magia que amplia o impacto desses temas. Fantasia urbana. A fantasia urbana é um outro subgênero da fantasia que traz elementos mágicos, sobrenaturais e fantásticos para o mundo moderno e urbano, criando uma mistura única entre o cotidiano e o extraordinário. A ideia é explorar como a magia e o sobrenatural se encaixam ou colidem com a vida moderna, muitas vezes criando uma atmosfera cheia de mistério, ação e intriga. A fantasia urbana frequentemente explora temas como identidade, pertencimento e a luta entre o ordinário e o extraordinário, tudo isso em um cenário que parece familiar, mas esconde segredos mágicos. Alguns bons exemplos incluem A Cidade dos Ossos, de Cassandra Clare, onde jovens caçadores de sombras protegem um mundo de demônios em uma Nova York cheia de magia escondida. Outro bom exemplo é Percy Jackson, que traz os deuses gregos para o mundo moderno, mostrando como eles influenciam a vida de adolescentes comuns. Fantasia científica. A fantasia científica é um outro subgênero que mistura elementos de fantasia com conceitos de ficção científica, criando histórias onde a magia e a tecnologia coexistem e se entrelaçam de formas únicas. Diferente da fantasia tradicional, que se baseia em sistemas mágicos e mundos medievais, ou também até mesmo da ficção científica pura, que se apoia em avanços tecnológicos e teorias científicas, a fantasia científica combina esses dois mundos, explorando como a magia e a ciência podem interagir, se complementar ou até mesmo entrar em conflito. Nesse gênero, você pode encontrar cenários onde a magia é explicada por meios de princípios científicos, e onde a tecnologia é tão avançada que se torna indistinguível da magia. Alguns exemplos clássicos são A Torre Negra, de Stephen King, que mistura faroeste, ficção científica e fantasia em uma jornada épica através de múltiplas realidades. E uma outra obra são As Crônicas de Amber, de Roger Zelazny, onde a magia e a ciência se fundem em um universo de dimensões paralelas. Fantasia romântica. A fantasia romântica é um outro gênero literário que combina elementos de fantasia com temas e narrativas centradas no amor e nos relacionamentos. Este gênero cria mundos imaginários, onde a magia, criaturas míticas e cenários extraordinários servem como pano de fundo para histórias de amor intensas e emocionantes.
Um dos aspectos mais cativantes da fantasia romântica é a maneira como ela mistura o maravilhoso com o emocional. Em mundos onde dragões voam pelos céus, feiticeiras lançam encantamentos e reinos distantes são governados por reis e rainhas, os personagens principais sempre enfrentam dilemas de amor, traição, sacrifício e também redenção. Autoras como Juliette Marillier, com sua série As Crônicas de Bridel, e Sarah J. Maas, com Corte de Espinhos e Rosas, são exemplos de escritoras que dominam a arte de tecer romances profundos em cenários de fantasia ricamente detalhados. Revistas Pulp. As revistas Pulp eram publicações populares que surgiram no início do século XX, conhecidas por seu papel na democratização da literatura e no entretenimento acessível. Elas receberam esse nome porque eram impressas em papel barato e áspero, chamado pulp, em contraste com as revistas de alta qualidade, que usavam papel mais refinado, conhecido como glossy. Essas revistas eram voltadas para um público amplo e ofereciam histórias curtas e emocionantes, abrangendo gêneros como ficção científica, fantasia, horror, mistério, aventura e também romance. Com preços baixos e capas chamativas, muitas vezes ilustradas com cenas dramáticas e muito sensacionalistas, as pulp magazines conquistaram milhões de leitores. Elas foram um terreno fértil para escritores que se tornariam lendas como H.P. Lovecraft e Robert E. Howard, muitos dos quais começaram suas carreiras publicando contos nessas revistas. As histórias eram geralmente rápidas, cheias de ação e focadas em entreter, com enredos que iam desde aventuras espaciais até contos de detetives durões e monstros sobrenaturais. Embora muitas vezes criticadas por sua qualidade literária, que era bem variável, as revistas pulp tiveram um impacto enorme na cultura popular, ajudando a moldar gêneros que hoje são pilares da literatura e do entretenimento, como a fantasia e a ficção científica. Weird Tales. Weird Tales era uma revista pulp lendária conhecida por sua liberdade criativa, que permitia que os autores explorassem temas obscuros e experimentais, algo que era bem raro na época. Suas histórias frequentemente abordavam o desconhecido, o sobrenatural e o grotesco, criando um legado que influenciou diretamente o desenvolvimento do horror moderno, da fantasia e da ficção científica. A revista também foi pioneira em apresentar protagonistas femininas fortes, como Jewel of Joy, de C.L. Moore, e em abordar temas que outras publicações consideravam um grande tabu. Apesar de enfrentar dificuldades financeiras e acabar cessando sua publicação original em 1954, Weird Tales deixou um impacto duradouro na cultura popular. Seu espírito de inovação e ousadia inspirou gerações de escritores, artistas e cineastas, e seus legados continuam vivos em antologias, revivals e obras modernas que celebram o Weird Fiction. Revista Unknown. A revista Unknown, também conhecida como Unknown Worlds, foi uma revista pulp lendária que surgiu em 1939, criada pelo editor John W. Campbell. Diferente de outras revistas da época que focavam em ficção científica ou horror tradicional, a Unknown se destacou por trazer histórias que misturavam fantasia, humor, horror e elementos sobrenaturais de uma forma única e inovadora. A ideia era explorar o desconhecido, histórias onde o fantástico e o cotidiano se encontravam, muitas vezes com um toque de ironia e inteligência. A revista publicou contos que desafiavam as convenções dos gêneros, trazendo narrativas onde a magia, os demônios e os deuses, também sobrenaturais, eram integrados ao mundo real de maneiras criativas e muito surpreendentes. Apesar de ter sido publicada por apenas alguns anos, a revista Unknown deixou um legado duradouro na literatura fantástica. Ela influenciou o desenvolvimento de subgêneros como a fantasia urbana e a fantasia contemporânea, mostrando que histórias sobrenaturais poderiam ser inteligentes, engraçadas e profundas ao mesmo tempo. Amazing Stories. A revista Amazing Stories foi uma das publicações mais revolucionárias e influentes da era pulp, lançada em 1926 por Hugo Gernsback,
um visionário que é frequentemente chamado de o pai da ficção científica. Diferente de outras revistas da época, que misturavam vários gêneros, a Amazing Stories foi a primeira publicação dedicada exclusivamente à ficção científica, ajudando a definir e popularizar o gênero como o conhecemos hoje. A ideia de Gernsback era criar um espaço para histórias que exploravam a ciência, a tecnologia e o futuro de uma forma que fosse ao mesmo tempo educativa e emocionante. Ele acreditava que a ficção científica poderia inspirar inovações reais e despertar o interesse do público pela ciência. Alguns dos autores que contribuíram para Amazing Stories incluem grandes nomes como H.G. Wells e Júlio Verne, além de escritores que se tornariam lendas do gênero como Isaac Asimov e Ray Bradbury. A revista também foi pioneira em publicar as cartas dos leitores, criando uma comunidade de fãs apaixonados por ficção científica. Júlio Verne. Júlio Verne foi um escritor francês visionário, frequentemente também chamado de pai da ficção científica, mas cuja influência também se estende ao gênero da fantasia. Conhecido por suas histórias repletas de aventura, ciência e imaginação, Verne criou obras que exploravam mundos extraordinários, tecnologias futuristas e a curiosidade humana pelo desconhecido. Suas narrativas, embora baseadas em princípios científicos, muitas vezes tinham um toque de maravilha e mistério que ecoa na fantasia. Entre suas principais obras estão Viagem ao Centro da Terra, 20.000 Léguas Submarinas e A Volta ao Mundo em 80 Dias. Além disso, Verne explorou temas universais como coragem, curiosidade e a luta do homem contra a natureza, que são centrais tanto na ficção científica quanto na fantasia. H.G. Wells. Herbert George Wells, conhecido como H.G. Wells, foi um escritor britânico cuja contribuição para a literatura transcendeu o seu tempo, deixando um legado que continua a influenciar o gênero de fantasia e ficção científica. Nascido em 1866, Wells não apenas imaginou mundos distantes e futuros alternativos, mas também explorou questões sociais e científicas que eram relevantes em sua época e que continuam a ressoar até hoje. Entre suas obras mais notáveis está A Máquina do Tempo, que se destaca como uma das primeiras narrativas a explorar a ideia de viagem temporal, um conceito que desde então se tornou um pilar na ficção científica. Nesse livro, Wells não apenas entretém com história fascinante, mas também reflete sobre a evolução humana e as divisões sociais, temas que ele continuaria a explorar em suas obras subsequentes. Outra obra importante é A Guerra dos Mundos, que narra uma invasão alienígena à Terra. Essa história não apenas capturou a imaginação do público com sua descrição vívida de marcianos e sua tecnologia avançada, mas também serviu como um comentário sobre o imperialismo e a complacência humana. A influência de Wells no gênero de fantasia e ficção científica é imensa. Ele foi um dos primeiros a combinar elementos científicos com narrativas ficcionais, criando histórias que não apenas entretinham, mas também provocavam reflexão. Neil Gaiman. Neil Gaiman é um dos autores mais celebrados e versáteis da literatura contemporânea, conhecido por sua capacidade de tecer narrativas que misturam fantasia, mitologia, horror e realismo mágico de uma maneira única e cativante. Nascido na Inglaterra em 1960, Gaiman construiu uma carreira impressionante que abrange romances, quadrinhos, contos, roteiros para cinema e televisão, e até mesmo colaborações musicais. A sua obra é marcada por uma profunda sensibilidade para o fantástico, combinada com uma habilidade incomum de explorar temas universais, como identidade, amor, morte e a natureza dos contos de fadas. Um dos aspectos mais notáveis da escrita de Neil Gaiman é sua capacidade de criar mundos que são ao mesmo tempo estranhos e familiares. Além de sua escrita, Gaiman é uma figura carismática e engajada, que usa sua plataforma para defender a liberdade de expressão e a importância das bibliotecas e o poder das histórias. As Crônicas de Gelo e Fogo. As Crônicas de Gelo e Fogo é uma série de fantasia sombria que se destaca por sua complexidade narrativa, personagens multifacetados e um mundo rico em detalhes. A história se passa principalmente em Westeros, onde famílias nobres competem pelo Trono de Ferro em meio a intrigas políticas, traições e também guerras.
O autor desafia as convenções da fantasia tradicional ao criar um mundo realista, onde o bem e o mal são ambíguos e nenhum personagem está seguro da morte. O autor, George R. R. Martin, já era conhecido por escrever contos, romances e roteiros para a TV, mas foi com essa série que ganhou reconhecimento global. Ele é famoso por sua abordagem realista e sombria da fantasia, onde o bem e o mal são ambíguos e os personagens enfrentam escolhas difíceis em um mundo brutal. D&D. Dungeons and Dragons, frequentemente abreviado como D&D, é um jogo de interpretação de papéis de mesa que surgiu em 1974, criado por Gary Gygax e Dave Arneson. Ele é amplamente reconhecido como o pioneiro dos RPGs de mesa modernos, revolucionando a maneira como as pessoas se envolvem em narrativas colaborativas e também interativas. O jogo combina elementos de storytelling, estratégia e aleatoriedade, permitindo que os jogadores criassem personagens únicos e embarquem em aventuras imaginativas em mundos repletos de magia, perigos e maravilhas. O gênero principal de Dungeons and Dragons é a fantasia medieval, um cenário repleto de magia, dragões, reinos em conflito e heróis em busca de glória. No entanto, a versatilidade do jogo permite que ele abranja uma ampla gama de subgêneros e temas, dependendo da campanha e do cenário escolhido. Em essência, Dungeons and Dragons é muito mais do que um jogo, é uma experiência compartilhada que permite aos jogadores explorar mundos de fantasia, enfrentar desafios épicos e criar histórias inesquecíveis. Elfos. Os elfos são criaturas míticas que ocupam um lugar central no imaginário da fantasia, servindo como um dos pilares que sustentam muito dos mundos ficcionais criados por autores ao longo dos séculos. Originários do folclore e da mitologia, especialmente das tradições nórdicas e germânicas, os elfos foram adaptados e reinventados na literatura moderna, tornando-se símbolos de graça, sabedoria e uma conexão profunda com a natureza. Essa imagem foi herdada e transformada pela literatura fantástica, onde os elfos passaram a representar uma espécie de ideal, uma raça que personifica a elegância, a longevidade e o conhecimento ancestral, que os humanos muitas vezes buscam, mas raramente alcançam. Um dos autores que mais contribuiu para a popularização dos elfos na fantasia moderna foi Tolkien. Em suas obras, os elfos são retratados como uma raça nobre e antiga, cuja cultura e habilidade são incomparáveis. Tolkien os descreveu como seres imortais, profundamente conectados à magia e à terra, mas também com figuras melancólicas, conscientes de que sua era estava chegando ao fim. Fadas. As fadas são criaturas encantadas que habitam o imaginário humano há séculos, presentes em mitos, lendas e contos folclóricos de diversas culturas. Elas são frequentemente associadas à magia, à natureza e ao mundo invisível que coexiste com o nosso. Nos contos de fadas tradicionais, como os compilados pelos irmãos Grimm, as fadas são frequentemente retratadas como seres benevolentes e mágicos que ajudam os protagonistas em suas jornadas. Elas assumem papéis como madrinhas mágicas, como a fada madrinha em Cinderela, ou como guardiões de florestas e fontes encantadas. Na baixa fantasia, as fadas são frequentemente integradas ao mundo moderno, onde coexistem secretamente com os humanos. Em séries como Os Livros de Dresden, de Jim Butcher, as fadas são retratadas como seres poderosos e antigos, que operam sobre regras e códigos de condutas estritos. Elas podem ser aliadas ou inimigas, dependendo das circunstâncias, e sua magia é um tanto uma bênção quanto uma maldição. Grifos. Os grifos são criaturas fascinantes que ocupam um lugar especial no mundo da fantasia, combinando a força imponente de um leão com a graça e a liberdade de uma águia. Sua imagem majestosa e híbrida faz deles símbolos de poder, nobreza e equilíbrio entre o terrestre e o celestial.
Originários da mitologia grega e persa, os grifos eram vistos como guardiões de tesouros e protetores contra o mal, uma imagem que foi herdada e reinventada pela literatura e também pela cultura moderna. Na fantasia, os grifos assumem papéis variados, muitas vezes servindo como montarias para heróis ou cavaleiros. E sua lealdade e coragem os tornam aliados valiosos em muitas batalhas épicas. Além disso, sua capacidade de voar adiciona um elemento de grandiosidade às narrativas, permitindo que os personagens explorem mundos de cima e enfrentem desafios que seriam impossíveis de superar apenas no chão. Dragões. Os dragões são criaturas lendárias que também habitam o imaginário popular há milênios, presentes em mitos, lendas e histórias de praticamente todas as culturas ao redor do mundo. Sua imagem poderosa e majestosa, muitas vezes associada à força, sabedoria e um mistério, faz deles um dos pilares da fantasia. Na alta fantasia, os dragões ganharam novas camadas de complexidade, tornando-se personagens multifacetados que vão além de meros monstros ou guardiões. Em O Hobbit, por exemplo, o dragão Smaug é uma figura que, ao mesmo tempo aterradora, é fascinante. Sua inteligência, arrogância e ganância o tornam um antagonista memorável, cuja memória domina a narrativa. Os dragões também são centrais em obras que exploram temas de transformação e crescimento pessoal. Em Eragon, de Christopher Paolini, a dragoa Saphira é mais do que uma montaria ou aliada. Ela é uma parceira espiritual, cuja conexão com o protagonista transcende o físico. Essa relação simbólica entre dragão e cavaleiro é um tema recorrente na fantasia, simbolizando a união entre o humano e o divino, o mundano e o mágico. Magos. Os magos são figuras centrais no mundo da fantasia, personagens que personificam o mistério, o poder e a busca pelo conhecimento. Com suas vestes longas e cajados adornados e olhos cheios de sabedoria, eles são guardiões dos segredos antigos e mestres das artes arcanas. Na literatura, os magos assumem papéis variados, desde mentores sábios até antagonistas sombrios. Em O Senhor dos Anéis, por exemplo, Gandalf é o arquétipo de mago benevolente, um guia que usa seu conhecimento e poder para ajudar os protagonistas em sua jornada. Ele não é apenas um usuário de magia, mas um símbolo de esperança e resistência contra as forças do mal. Bruxas. As bruxas são figuras fascinantes e complexas que habitam o imaginário da fantasia, representando uma mistura de mistério, poder e dualidade. Com suas poções, feitiços e conexões com forças sobrenaturais, elas são personagens que transcendem o papel de simples usuárias de magia, tornando-se símbolos de rebeldia, sabedoria e muitas vezes transformação. Na literatura, as bruxas assumem papéis variados, desde mentoras sábias até vilãs temíveis. Em As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley, as bruxas são retratadas como sacerdotisas de uma antiga religião matriarcal, guardiãs dos mistérios da natureza e da magia. Morgana e Viviane, personagens centrais da obra, mostram como as bruxas podem ser figuras de poder e resistência, lutando para preservar suas tradições em um mundo que as rejeita. Vampiros. Os vampiros são criaturas icônicas que habitam o imaginário da fantasia há séculos, personificando uma mistura única de sedução, horror e mistério. Com sua aura de imortalidade, charme sobrenatural e sede de sangue, eles transcendem o papel de simples monstros, tornando-se símbolos de desejo, poder e a luta entre a humanidade e a bestialidade. Na literatura, os vampiros ganharam destaque com a publicação de Drácula, de Bram Stoker, em 1897. O Conde Drácula, inspirado na figura de Vlad o Empalador, tornou-se o arquétipo de vampiro moderno, aristocrático, carismático e profundamente aterrorizante. Na fantasia urbana, como em The Vampire Diaries, os vampiros são integrados ao mundo moderno, onde coexistem secretamente com os humanos. Essas narrativas exploram temas como a convivência entre espécies, a ética de imortalidade e a natureza do poder. Trolls.
Os Trolls são criaturas fascinantes e versáteis que habitam o imaginário da fantasia, representando uma mistura de força bruta, estupidez e às vezes um toque de comédia. Com sua aparência grotesca, tamanho imponente e comportamento muitas vezes imprevisível, eles são personagens que podem assumir papéis variados, desde antagonistas brutais até figuras cômicas e até mesmo simpáticas. Na literatura, os Trolls assumem papéis bem variados. Em O Hobbit, por exemplo, os Trolls são retratados como criaturas grandes e burras que capturam Bilbo e seus companheiros anões, mas são enganados por Gandalf até que a luz do sol os transforma em pedra. Essa abordagem mais leve e humorística dos Trolls contrasta com sua representação em outras obras, onde eles podem ser verdadeiras ameaças. Gnomos. Os gnomos são criaturas encantadoras e peculiares que habitam o imaginário da fantasia, representando uma mistura de curiosidade, engenhosidade e um toque de mistério. Com sua estatura pequena, aparência peculiar e habilidades únicas, eles são personagens que podem assumir papéis variados, desde artesãos habilidosos até guardiões dos segredos antigos. Na literatura, os gnomos assumem papéis diferentes e são retratados como criaturas pequenas e astutas que vivem em harmonia com a natureza e possuem um profundo conhecimento das plantas e dos animais. São frequentemente associados à magia e ao mistério, adicionando um elemento de encanto e maravilha às narrativas. Lobisomens. Os lobisomens são criaturas fascinantes e carregadas de simbolismo que habitam o imaginário da fantasia, representando uma mistura de força selvagem, dualidade e tragédia. Com sua capacidade de se transformar de humanos em bestas poderosas, eles personificam a luta interna entre a civilização e o instinto, a humanidade e a animalidade. Em mundos como os de The Witcher, de Andrzej Sapkowski, os lobisomens são criaturas que exigem um equilíbrio delicado entre o natural e o sobrenatural. Eles são retratados como seres complexos, cuja maldição é tanto uma fonte de poder quanto de sofrimento. Em algumas histórias, os lobisomens são caçados e temidos, enquanto em outras, eles são figuras solitárias que buscam redenção ou aceitação. Orcs. Os orcs são criaturas icônicas e frequentemente temidas do mundo da fantasia, representando o lado mais brutal e sombrio da natureza. A natureza dos orcs é profundamente ligada à corrupção e à degradação. Em muitas histórias, eles são vistos como uma raça criada artificialmente, seja através de magia sombria, experimentação ou corrupção de outras raças, como elfos ou humanos. Essa origem trágica os coloca em um papel de vítimas e vilões ao mesmo tempo, pois embora sejam frequentemente retratados como antagonistas, sua existência é marcada por sofrimento e falta de liberdade. São criaturas que raramente têm a chance de escolher seu próprio destino, sendo manipuladas por forças maiores e mais poderosas. Se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações para ter mais vídeos como esse. Deixe seu like e também contribua com o canal, clicando no botão de valeu demais. Desde já eu agradeço o acesso. Agora vamos voltar ao vídeo. Coraline. Coraline, escrita por Neil Gaiman e publicada em 2002, é uma obra que se tornou um marco na literatura fantástica, especialmente no que diz respeito às histórias voltadas para o público jovem, mas que ressoam profundamente com leitores de todas as idades. A narrativa segue Coraline Jones, uma menina curiosa e corajosa que descobre uma porta secreta em sua nova casa.
levando-a a um mundo paralelo que parece uma versão idealizada da sua realidade. No entanto, esse mundo é governado por uma entidade conhecida como a Outra Mãe, que, embora inicialmente pareça acolhedora, se revela como sinistra e perigosa, buscando aprisionar Coraline para sempre. A influência de Coraline no mundo da fantasia é significativa e multifacetada. Em primeiro lugar, a obra é um exemplo brilhante de como a fantasia pode ser usada para explorar temas profundos e universais, como o medo do desconhecido e a luta pela autonomia e a importância da coragem e da resiliência. Dark Fantasy. A Dark Fantasy é um subgênero da fantasia que se distingue por sua atmosfera sombria, temas maduros e abordagem frequentemente perturbadora. Enquanto a fantasia tradicional muitas vezes celebra o heroísmo, magia e mundos maravilhosos, a Dark Fantasy mergulha em territórios mais obscuros, explorando a complexidade moral, a decadência e o horror. Este gênero não tem medo de confrontar os lados mais sombrios da natureza humana e do sobrenatural, criando narrativas que são tanto fascinantes quanto inquietantes. Uma das características mais marcantes da Dark Fantasy é sua capacidade de misturar elementos de fantasia com temas de terror e tragédia. Aqui, os heróis nem sempre são nobres e os vilões podem ter motivações complexas ou até mesmo compreensíveis. A Dark Fantasy também se destaca por sua atmosfera visual e emocional. Cenários góticos, florestas sombrias e castelos em ruínas, também cidades decadentes são comuns, criando um senso de desespero e inevitabilidade. Grimdark. Grimdark é um subgênero da Dark Fantasy, caracterizado por mundos brutalmente realistas, moralidade ambígua e uma visão cínica da sociedade e do heroísmo. Diferente da fantasia tradicional, onde há uma clara distinção entre o bem e o mal, no Grimdark todos os personagens são falhos, o poder corrompe e o destino raramente favorece os justos. Na literatura, o Grimdark ganhou notoriedade com autores como Joe Abercrombie, com a trilogia A Primeira Lei, que mostra um mundo onde o heroísmo é inútil e a sobrevivência depende da brutalidade e da traição. Se a fantasia tradicional oferece escapismo e mundos mágicos onde a justiça prevalece, o Grimdark faz exatamente o oposto. Nos joga em cenários onde a violência é a norma, os deuses estão mortos ou são indiferentes e a única certeza é que o sofrimento é inevitável. Dark Fairy Tale. Dark Fairy Tale, ou contos de fadas sombrios, é um subgênero da Dark Fantasy que pega as narrativas clássicas dos contos de fadas e as reinterpreta de maneira mais sombria, violenta e muitas vezes psicológica. Essas histórias frequentemente resgatam elementos de versões originais dos irmãos Grimm, que eram muito mais cruéis do que as adaptações modernas da Disney. Uma das principais características do Dark Fairy Tale é a presença de um mundo mágico e fantástico que, ao invés de ser um refúgio encantado, se mostra muito opressor, assustador e repleto de perigos. Fantasia gótica. A fantasia gótica é um subgênero da Dark Fantasy que combina elementos do gótico clássico com narrativas de fantasia sombria. Esse tipo de história geralmente apresenta cenários grandiosos e decadentes, personagens atormentados, um clima de melancolia e um senso constante de tragédia e mistério. Diferente do Grimdark, que foca na brutalidade realista, a fantasia gótica mantém uma atmosfera mais poética e estilizada, evocando a beleza do macabro e do sobrenatural. A sensação de tragédia e destino inevitável permeia essas histórias, onde o amor pode ser uma maldição e a busca pelo poder ou pela imortalidade pode levar à perdição. Esse é o caso de Drácula de Bram Stoker, que combina horror e sedução. E também da obra O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que explora a corrupção da alma refletida em uma pintura. Berserk. Berserk é uma das obras mais influentes da Dark Fantasy. Criado por Kentaro Miura em 1989, o mangá narra a jornada brutal de Guts, um guerreiro marcado pelo destino e perseguido por forças malignas. A história mistura um realismo cru com elementos sobrenaturais e filosóficos, criando um universo onde o sofrimento e a busca por propósitos são centrais.
é uma obra que mergulha em temas complexos, explorando a natureza humana de maneira profunda e muitas vezes sombria. Sua narrativa é repleta de camadas, abordando questões como ambição, sacrifício, lealdade e a luta constante contra forças além do controle. A influência de Berserk se espalhou por diversas mídias, incluindo nos jogos. Na fantasia ocidental, sua estética e atmosfera ecoam nas séries como Dark Souls e Elden Ring, da From Software, que adotam o tom sombrio, a melancolia e o conceito de um mundo cruel, onde os protagonistas lutam contra forças imensamente superiores. A Torre Negra. A Torre Negra, de Stephen King, é uma obra que transcende os limites tradicionais da fantasia, criando um universo único que mistura elementos de diversos gêneros. A jornada do protagonista Roland Deschain é uma busca épica que vai além do físico, mergulhando em questões existenciais e filosóficas. Um dos aspectos mais fascinantes é a maneira de como a obra brinca com a ideia de múltiplos mundos e realidades, interligando-os de forma orgânica. Essa abordagem permite que a história explore temas como identidade, destino ou natureza da realidade, questionando o que é real e o que é imaginário. A influência da Torre Negra no mundo da fantasia pode ser vista na forma como outras obras passaram a incorporar elementos de diversos gêneros, criando narrativas híbridas que desafiam as convenções. The Witcher. The Witcher, do escritor polonês Andrzej Sapkowski, é uma das séries mais influentes da fantasia contemporânea, trazendo um mundo brutal e realista, repleto de criaturas sobrenaturais, intrigas políticas e personagens moralmente ambíguos. Situada em um universo inspirado no folclore eslavo e nas tradições medievais, a saga acompanha Geralt de Rivia, um bruxo geneticamente modificado para caçar monstros, mas que frequentemente se vê enfrentando os próprios horrores da humanidade. O gênero da série se encaixa muito na Dark Fantasy, mas com fortes elementos de Grimdark, devido ao seu tom cínico e à ausência de uma divisão clara entre bem e mal. O Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde em 1890, é uma das obras mais emblemáticas da literatura gótica e um dos romances mais importantes da literatura inglesa do século XIX. A história gira em torno de Dorian Gray, um jovem extraordinariamente belo, que ao ser retratado por um artista chamado Basil Hallward, faz um desejo, que seu retrato envelheça enquanto ele permanece eternamente jovem. Ao longo da narrativa, Dorian mergulha em uma vida de hedonismo, indulgência e imoralidade, enquanto seu retrato se deteriora, refletindo as consequências de suas ações enquanto ele permanece fisicamente intocado. A importância de um retrato de Dorian Gray para a fantasia e a literatura gótica reside na maneira como o autor subverteu a ideia tradicional de que a beleza e a juventude são ideais a serem preservados a todo custo. O retrato, que envelhece enquanto Dorian permanece intacto, é uma alegoria sobre o dilema do indivíduo moderno, que busca se preservar das consequências de suas ações e escolhas, enquanto sua alma se corrompe lentamente. Monster Fantasy. Monster Fantasy é um outro subgênero da fantasia que foca em criaturas monstruosas, sejam elas antagonistas, protagonistas ou forças que moldam o mundo. Diferente de outros subgêneros da fantasia, onde criaturas como dragões ou elfos podem ser retratadas de forma mais neutra ou até heróica, a Monster Fantasy geralmente gira em torno da presença de seres que são temidos, misteriosos e frequentemente representam uma ameaça para os seres humanos ou outra raça do universo fictício. Fantasia Lovecraftiana. A fantasia Lovecraftiana é um outro subgênero que mistura elementos de fantasia com o horror cósmico, um estilo literário criado e popularizado por H.P. Lovecraft. Esse gênero se distingue por explorar temas como o desconhecido, a insignificância humana diante das forças cósmicas inimagináveis e a ideia de que o universo é hostil e indiferente à existência humana.
Diferente da fantasia tradicional, que muitas vezes celebra a magia e também o heroísmo, a fantasia Lovecraftiana mergulha em atmosferas sombrias, criaturas alienígenas e conhecimentos proibidos que levam à loucura. Algumas das obras que compõem a fantasia Lovecraftiana incluem Gunmetal Gods, escrito por Zamil Akhtar, que combina elementos de fantasia épicas com temas de horror e intriga política. A fantasia Lovecraftiana também inspirou jogos e outras mídias, como Bloodborne, da From Software. Essa atmosfera é marcada por uma sensação de desespero e inevitabilidade. Cenários decadentes, cidades abandonadas e florestas sombrias são comuns, criando um ambiente opressivo e misterioso. O Um Anel. O Um Anel, central na obra de O Senhor dos Anéis, é um dos artefatos mais icônicos e simbolicamente ricos da literatura fantástica. Criado pelo Senhor do Mal Sauron para dominar todos os outros anéis de poder e controlar a Terra-média, o Um Anel é mais do que um simples objeto de poder. Ele é uma representação profunda de temas como corrupção, tentação e a luta entre o bem e o mal. A inscrição no Um Anel, escrita na língua negra de Mordor, é um dos elementos mais icônicos e reconhecíveis de O Senhor dos Anéis. A inscrição aparece em letras élficas ao redor do anel, e é descrita como o seguinte: um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para a todos trazer e na escuridão aprisioná-los. Um dos aspectos mais fascinantes do Um Anel é sua dualidade. Por um lado, ele concede poder, invisibilidade e também longevidade, mas por outro lado, ele escraviza e corrompe, distorcendo as intenções e desejos dos seus portadores. Essa dualidade reflete a complexidade da natureza humana e a constante luta interna entre o desejo de poder e a necessidade de integridade moral. Uruk-hai. Os Uruk-hai são uma raça de orcs modificados e mais poderosos dentro do universo de O Senhor dos Anéis, criados por Saruman para servir como seu exército particular. Diferente dos orcs comuns, eles são mais altos, mais fortes e resistentes, além de não temerem a luz do sol, algo que normalmente enfraquece as criaturas da sua espécie. Isso os torna soldados perfeitos para a guerra de grande escala, permitindo que marchem incansavelmente dia e noite. Sua aparência é grotesca e intimidadora, com pele escura, musculatura robusta e traços ferozes que refletem sua natureza violenta e brutal. Eles foram forjados nas profundezas de Isengard. Os Uruk-hai surgem do solo como guerreiros já prontos para a batalha, com uma lealdade cega a Saruman e um ódio visceral por humanos e elfos. O Espelho de Ojezed. O Espelho de Ojezed, ou também em inglês Erised, é um objeto mágico da série Harry Potter, criado por J.K. Rowling. Ele aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Pedra Filosofal, e tem um papel profundo e simbólico na história de Harry. O espelho tem a capacidade de mostrar a quem o observa a imagem do seu maior desejo, mas com uma peculiaridade: ele reflete o desejo mais profundo do coração da pessoa, não o que ela realmente vê ou é. O nome Ojezed é uma inversão da palavra desejo, sugerindo que o espelho reflete o que mais se deseja, não a realidade. Ao olhar no espelho, a pessoa vê o que mais anseia em sua vida. No caso de Harry, ao olhar para o espelho, ele vê seus pais mortos, pois seu maior desejo é estar com eles. Já outros personagens, como o Ron Weasley, vê uma versão de si mesmo que tem mais sucesso e reconhecimento. O espelho tem um grande simbolismo em Harry Potter, pois representa a natureza do desejo humano e a ilusão que ele pode criar. As pessoas se tornam obcecadas com o que vem no espelho e acabam perdendo a noção da realidade. Dumbledore adverte Harry sobre o espelho e o perigo de se prender a uma ilusão, pois o espelho não mostra a verdade, mas sim uma visão distorcida do que o observador deseja, algo que pode impedir o crescimento pessoal e a aceitação da realidade, fazendo a pessoa definhar em sua loucura. O Olho de Vecna. O Olho de Vecna é um dos artefatos mais sinistros e icônicos do universo de Dungeons & Dragons, carregando consigo uma aura de mistério, poder e perigo. Vecna, o lendário Lich, que deu nome ao artefato, é uma figura sombria e temida, conhecida por sua busca implacável por conhecimento e poder,
mesmo que isso significasse mergulhar nas práticas mais obscuras da magia e da necromancia. O artefato em si é um olho mumificado e grotesco, que emana uma energia sombria e inquietante. Para ativar seus poderes, o usuário deve arrancar seu próprio olho e substituí-lo pelo olho de Vecna, um ato doloroso e irreversível que simboliza o sacrifício necessário para alcançar o poder proibido. Uma vez implantado, o olho concede habilidades extraordinárias, como visão além do alcance normal, a capacidade de lançar feitiços poderosos e até mesmo a percepção de magias e intenções ocultas. No entanto, o olho não é apenas uma ferramenta de poder, ele é uma entidade viva e consciente, que corrompe gradualmente a mente e a alma do seu portador. Horcrux. Horcruxes são objetos sombrios e profundamente perturbadores no universo de Harry Potter. Eles representam a culminação da magia das trevas, sendo usados para alcançar uma forma de imortalidade através da fragmentação da alma. Para criar uma Horcrux, um bruxo deve cometer um ato de maldade absoluta, o assassinato. Esse ato rompe a alma, e uma parte dela pode ser encantada e armazenada em um objeto, tornando o criador praticamente imortal enquanto a Horcrux existir. No entanto, o processo de criação de uma Horcrux é uma violação extrema da natureza e da moralidade, corrompendo tanto o corpo quanto a alma do bruxo que o realiza. No caso de Lord Voldemort, o antagonista da série, ele criou múltiplas Horcruxes em sua busca desesperada por imortalidade e poder. Cada Horcrux era um objeto comum transformado em um repositório da sua alma fragmentada, escondidos em locais secretos e protegidos por feitiços poderosos. Além de seu papel na trama, as Horcruxes simbolizam a natureza destrutiva da ambição e do medo da morte. Bem, ficamos por aqui. Esse foi um intrigante iceberg da fantasia. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações. Deixe seu like e contribua com o canal clicando no botão de valeu demais, assim você me ajuda a trazer mais vídeos de qualidade como esse. Desde já eu agradeço o acesso. A Zodíaco fica por aqui, um abraço.